Um dos efeitos que mais me chama a atenção no filme é a sombra que vai crescendo e abduzindo as pessoas. Eu vou tentar reproduzir esse efeito de alguma forma, porque pra mim ele parece relativamente simples. Que os Thunderbolts são os novos Vingadores, todo mundo já entendeu. Mas essa é a formação definitiva dos novos Vingadores ou vai entrar mais gente pra esse time? E o mais importante, como Thunderbolts foi feito? Vem ver tudo isso comigo depois da vinheta. Apesar dos personagens não terem grandes superpoderes no filme, o que não exige um trabalho muito grande de CGI e pós-produção, eu acredito que essa seja a proposta do filme mesmo. A galera tava reclamando demais que a Marvel tava numa onda de CGI e efeitos especiais em tudo, cenários falsos, e tava ficando tudo muito artificial. Então a Marvel resolveu colocar o pé no freio e gravar novamente em locações reais e com efeitos práticos, até mesmo porque isso é uma tendência atual do mercado. Então a primeira cena já diz tudo. Vamos pular de prédios e fazer isso da forma mais real possível. E não vamos pular de um prédio qualquer. Vamos escolher o segundo prédio mais alto do mundo só pela diversão. Eu quero trazer aqui no meu canal cenas de bastidores, making of, principalmente para explicar como as coisas são feitas. E eu acho que eu tenho me saído muito bem nisso e eu tenho aprendido bastante com esse processo. Então nesse vídeo eu resolvi trazer algo diferente. Enquanto eu estudava os bastidores desse filme, eu fui buscando cenas que eu poderia reproduzir aqui no canal de alguma forma, porque aí também é uma maneira de eu conseguir explicar como foi feito, ou pelo menos explicar uma das formas de se fazer um determinado efeito. A cena mais impactante que me chama muita atenção nesse filme é quando eles entram no vazio e eles vão passando de cenário em cenário, tipo um mundo dos sonhos, de pesadelos nesse caso aqui. E eu não sei se vocês perceberam, mas conforme eles vão passando de um sonho pro outro, a gravidade é alterada de uma forma inesperada. E eles estão o tempo todo atravessando paredes e quebrando portas e janelas. E eu não quero quebrar nada aqui em casa e eu não tenho equipamento de segurança pra cair do teto sem me machucar. Então eu decidi recriar as cenas das sombras engolindo as pessoas e levando elas pro vazio. Eu queria fazer isso logo, então eu resolvi gravar aqui em casa mesmo. Mas não faz sentido, porque no filme as cenas do Sentinela é ele no céu, no meio da cidade, voando bem devagar e engolindo as pessoas na rua mesmo. Eu não moro num bairro muito seguro. Cris! Tá fazendo o que aqui? Suando. Então na rua não vai rolar. Fora o movimento dos carros. Então resolvi gravar aqui no quintal de casa mesmo. Eu fui correndo pra aproveitar o sol. A minha ideia era gravar bem o céu pra mostrar o sentinela se aproximando do meu bairro. Nessa pequena vista do céu que eu tenho aqui no meu quintal. E gravar o chão o suficiente pra que eu consiga fazer o efeito da sombra. Acabou que esse corredor estreito vai ser perfeito pra fazer as sombras surgindo pelas paredes. Eu gravei várias vezes a cena de eu indo e voltando para ter várias opções, né? Caso alguma dê algum problema e adivinha só, deu problema. E eu tava com a sensação de que eu tava fazendo besteira, então eu fui confirmar no filme e aí eu vi que realmente a sombra, ela tem uma direção que se repete, que é sempre na frente da pessoa, em direção à sombra maior que tá vindo ali atrás. Aí ela segue esse caminho. Então eu pensei, vou ter que gravar de novo, né? Pra ter aquele espaço ali na minha frente, pra eu fazer a sombra aparecendo na minha frente. Hoje não dá pra gravar, eu queria gravar isso hoje, isso logo, e não deu pra gravar porque tá chovendo pra caramba, então não vai dar certo. Então eu levei pro Photoshop a imagem do vídeo e eu pensei, eu vou só expandir o cenário. É bom que eu dou uma limpada também em algumas coisas, pra não chamar tanta atenção aqui, porque eu quero... Já tem muito elemento nesse cenário, nesse quintal, né, que tá chamando muita atenção. E aí eu tirei algumas coisas, expandi o cenário com inteligência artificial do Photoshop. E aí eu fui ajustando, já fui mexendo e ajustando, depois eu vim pintando a mão mesmo. Eu acredito que o filme fez isso de uma forma 3D ali no cenário, de uma forma mais procedural, que fala, né? De uma forma mais automática, gerada ali. Mas eu fiz na mão mesmo, fui pintando e olhando ali a referência do filme e pintando a mão, porque
Eu acredito que vai dar o mesmo efeito ali. Depois eu vou colocar um efeito de desfoque, vou aumentando esse desfoque gradativamente para dar esse efeito de que a sombra tá surgindo. E é isso, depois eu levei pro After Effects e fiz o Rotobrush, é a rotoscopia do After Effects, para eu separar eu do cenário, para eu conseguir colocar a sombra atrás de mim. Então, eu me surpreendi bastante com o resultado, eu aprendi bastante no processo também, teve coisas ali que eu não esperava que ia acontecer. Por eu ter imaginado a cena de um jeito, eu tive que fazer ali uma gambiarra, acabou funcionando bem, expandindo ali o cenário no Photoshop. Eu achei até que deu uma qualidade melhor, porque aumentou o cenário, parece que a câmera é grande angular ali, então ela consegue pegar toda a área ali, né, que não existe no caso, foi gerada com o Photoshop. Mas eu gostei bastante da solução que eu tive. Eu não sabia como que eu ia fazer pra sombra ficar se expandindo, porque a sombra ela não fica estática, né? Ela não aparece e fica parada, marcada no chão, ela meio que vai se movendo. E eu não sabia como que eu ia fazer isso, acabou que deu certo também. Eu gostei bastante do resultado. Eu pensei em algumas coisas que eu faria diferente se eu fosse fazer de novo. Eu tentaria gravar mais de cima. Eu percebi que o filme usa esse truque. Como eu gravei muito de frente e tem um sol ali, o sol acaba pegando na silhueta, né, do meu cabelo ali principalmente, e ficando muito claro. E aí quando a sombra vem de trás, acaba que fica um contraste estranho. Então o filme ele resolve isso gravando as cenas de cima. E aí não fica estranho, né? Porque quando a sombra chega no personagem, aí já vira aquela sombra, né, aquele arrasto de sombra. É uma cena relativamente simples de se fazer, então não tem muito o que inventar aqui. Mas é isso, eu gostei do resultado, eu espero que vocês tenham gostado também. E é isso, eu espero que eu consiga reproduzir vários efeitos aqui agora no canal, como esse que eu fiz e outros mais difíceis, e que eu consiga explicar como são feitos esses efeitos ou alguma forma, né, diferente de fazer. Essas cenas do vazio me lembram muito um filme que eu assisti na minha adolescência chamado O Mistério da Rua 7. É um thriller apocalíptico do diretor Brad Anderson e tem como protagonista ninguém menos que o ator que faz o Anakin Skywalker. O filme é de 2010 e ficou na minha memória pra sempre por causa desse efeito da escuridão. Respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, no quadrinho os Thunderbolts sempre aparecem com formações diferentes da equipe. Inclusive tem uma em que o Gavião Arqueiro ele derrota todo o time para provar que ele é uma ótima aquisição como líder para a equipe. Então sim, a gente pode esperar por mudanças nessa formação nos próximos filmes. Fala pessoal, meu nome é Gabriel Clemente. Se fizer sentido para você, se inscreva no meu canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.